volta aqui na nossa cozinha. Olha que lanchinho bom. Bom, bonito, saudável. Não sei se é barato. Não é barato, tô brincando. É tudo barato aqui, não custa caro não, tá? Então a gente está aqui recebendo a Ana Paula Chernicharo, né? Da Mais Saudável. E também a doutora Valéria Costa, nutricionista, que é para ir dando as informações nutricionais aqui desse lanche super saudável. A gente estava falando aqui que é o bolo verde, o bolo do Hulk, mas se for para o adulto não é bolo do Hulk, é o bolo verde, tá? Porque aí vai tranquilo. Para a criança a gente tem que, não é dar uma enganadinha, mas usar de um artifício para que ele coma o bendito verde, né? Um artifício lúdico é sempre bem-vindo para criança. Não é? Então tá bom. Aí a gente já falou aqui dos ingredientes, Ana Paula, mão na massa, então como é que faz? Já me Vamos assustei lá? porque você falou liquidificador, mais fácil do que eu estava pensando então, né? Mais fácil do que isso não tem. Então vamos lá. Você começa sempre pelo molhado primeiro, né? Isso. Eu vou colocar todos os ingredientes, exceto a farinha e o fermento. Tá. Eu vou usar uma xícara aqui de... Deixa eu ver aqui. Uma xícara, então, do óleo de girassol. E aí, Valéria, então, o óleo de girassol é sempre a melhor opção de todos. Sim, de todos, a melhor opção é o óleo de girassol por diversas questões, né? Muita gente me pergunta se ele é melhor até do que o de soja. Né? O problema da soja é que hoje em dia ela é basicamente transgênica. Então, é mais de complicado, todas, né? o melhor é o de girassol mesmo. Esquece também aquela história de óleo de canola, né? Que foi uma febre também. Falei, gente, mas não existe canola. Canola não é vegetal, não é nada. Exatamente, é isso que eu digo. Canola nunca existiu, né? Era uma folha, né, uma planta tóxica que fizeram um processo químico para que isso desse algum resultado. Deu, só que não foi o que esperava. Então esquece óleo de canola, tá, gente? Então aqui é uma xícara de óleo de girassol. Isso. Eu coloquei mais uma de açúcar demerara. Tá? Que é uma ovos. delícia. 3 ovos. E a couve. Quanto mais couve você colocar, mais verde o bolo fica. Então, aí fica a gosto do a gosto da freguês, pessoa. né? Isso. Quantas você botou Nesse assim? bolo aqui eu coloquei 3 folhas. 3 folhas. Isso, eu tirei aquela parte mais durinha da couve. Talo, né? Isso. E aí é só colocar aqui. Gente, se a couve puder ser orgânica, Essa aqui. melhor, tá? A gente tem feira orgânica na cidade, não tem desculpa. E é só bater. Então vamos lá. Ó. Gente, esse cheiro, acho que eu bebi assim. Nossa, adoro. Vamos colocar 2 xícaras da farinha. Então, 2 xícaras de farinha de arroz. Que é excelente para fazer bolo, não deixa nada a desejar para farinha de trigo, pelo contrário. Não, o bolo fica mais leve até, né? Não empanturra tanto. Sim. Aliás, não empanturra nada. Fica bem levinho assim. Então, 2 xícaras da farinha de arroz. Isso. E aí vamos misturar aqui o líquido. Ó, ele fica... O fermento é o último mesmo, O fermento né? é o último. Ele fica grossinho. É uma consistência quase que de uma massa de panqueca, né? Aquela que a gente está acostumada.
E aí, Valéria, eu queria que você contasse um pouquinho o valor nutricional, então, da couve. Para que ela serve? Sim. Então, como todo vegetal verde escuro, como toda folha verde escura, ela é bastante rica em ferro, né? O que auxilia bastante as crianças e os adolescentes, né? Já que a gente está falando deles, em desenvolvimento de sanguíneo, né? Porque quando você vai crescendo, você precisa de mais volume sanguíneo. Então, ela tem boas fontes, ela é uma boa fonte de ferro. Ela tem um valor muito importante de fibras, né? O que auxilia além do funcionamento intestinal, formação do bolo fecal, todo o processo de manutenção da microbiota, da flora intestinal adequada. Vitaminas do complexo B, a gente tem também de uma forma bastante importante, aí, bastante positiva. E bem completa. Ela é bastante completa. Todos os vegetais verdes, eles têm essa vantagem, principalmente os verdes escuros. Então, nessa preparação aqui, se a gente optasse pelo espinafre ou pelo agrião, o valor nutricional bem similar, seria então, bem da couve. similar, exatamente. Tá. Dessas três, existe alguma assim mais potente, a mais forte, a mais preferida nutricionalmente falando? Depende muito do objetivo, mas eu elegeria o espinafre, porque ele tem um pouquinho mais ferro, mas... Ele tem iodo também, né? O espinafre? Sim, até tem. Na verdade, existem algumas folhas que têm alguns nutrientes mais latentes do que outros, né? Latentes do que outros, mas assim, de uma forma geral, eles são bem semelhantes, né? E se tiver uma quantidade de iodo, é bem interessante também. Gosto muito de espinafre. Com ovinho abafado, então fica uma delícia. Muito bom. Prontinho, ó. Bem rápido. Eu adorei a sua... não resisto. Adorei essa bacia aqui, ó, de fazer o bolinho. Olha que delícia. Amei. Ó, aqui. Lanchinho do Miguel. Amei. Ele é tudo apaixonado pelo Mickey e aí a muito gente legal, trouxe. lanchinho do Miguel. E aí, então, a forma tá untada com um pouquinho do óleo. Um pouquinho do óleo da farinha de arroz. Tranquilíssimo. E aí tá aqui, então, a massa. Olha, fica Fica igual, de Tá bolo normal. Bolo de tabuleiro, como dizia minha avó, né? Vou fazer um bolo de tabuleiro. Fica igual, a mesma consistência. Fica bem encorpadinha a massa. E aí, esse bolinho fica no forno mais ou menos quanto tempo? Assim, numa forma, essa forma é pequenininha. Sabe quantos diâmetros ela tem? Mais ou menos? Acho Ela que é 18. menor, né? Acho que é menorzinha. 18. Aí, quanto tempo ela fica no forno? Por, no mínimo, 45 minutos. Vai depender muito do forno de cada pessoa, né? Como a couve solta um pouquinho de água e acaba ficando um pouco mais de tempo no forno. Mas a partir de 45 minutos. Vai deixar no fogo baixo e vai observando. 180, né? Isso. Que é o usual, mais ou menos. Então, olha só, bem verde. Me lembrou agora, tô eu viajando aqui, gente. Mas me lembrou agora a vitamina de abacate. Ó, que fica dessa cor aqui, a mesma consistência. E da mesma cor aqui, ó. Então tá aqui o bolo verde. Chega aqui, gente. Fecha aqui pra gente. Isso. Olha, verde, 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 tá? Clorofila pura aqui. Podia ser chamado de bolo de clorofila, né? Então esse aqui vai pro forno por 45 minutos ou um pouquinho mais, dependendo aí do forno de cada um, tá? E aí eu vou aproveitar e perguntar pra doutora Valéria aqui. A gente já falou um pouquinho aqui do óleo, que é o melhor, né? E aí tem gente que geralmente simplesmente abre mão da utilização do óleo na comida. Ah, não vou comer gordura, tirei o óleo. Aí faz tudo no vapor, não usa óleo. Tá certo, não tá certo, a gente precisa desse óleo. Tá errado mesmo. Tá errado mesmo, não tem que tirar óleo coisa nenhuma, né? Tira da frigideira. Exatamente. A gente costuma dizer que óleo em excesso é que é prejudicial. Só que todos os alimentos, né, da natureza, eles também têm uma quantidade de óleo, né, em si, na sua composição, justamente porque a gente necessita disso.
para manutenção dos hormônios. Os nossos hormônios, né, hormônios femininos, masculinos, eles são feitos através do colesterol, né? Então as pessoas acham que colesterol, né, é ruim, colesterol elevado é ruim, né? Só que todos os nossos hormônios são provenientes das gorduras que a gente ingere e da gordura que o nosso corpo produz através da alimentação. Então é importante a gente consumir sim fontes de gordura, mas de uma forma mais calma, mais parcimônia. Um pouquinho então, gente. Então é só tirar da frigideira, não mergulha nada igual um desesperado dentro da frigideira com óleo quente, não. Que aí esse sim tá errado e vai aumentar o colesterol ruim, porque a gente tem o colesterol bom também, né? Eu nunca sei HDL ou LD. O LDL é o que a gente chama de ruim e o HDL o que a gente chama de bom. Apesar de a gente ter essa denominação para facilitar o entendimento, eu costumo dizer que nenhum deles é ruim nem bom. Cada um tem a sua função. Mas o HDL é o que mais protege o humano, né, de todos os efeitos deletérios de uma gordura em excesso. Efeitos de proteção cardiovascular. Principalmente, né? Cuidar aí do coração. E aí, ó, esse aqui vai pro forno, então. A gente vai colocar ele ali no forno. O tal dos 45 minutos e tal. Só, desculpa, a Ana Paula já trouxe um aqui, ó. Aquele ali vai ficar, então, porque esse aqui acaba aqui mesmo, né, gente? Vou até deixar a couve aqui para vocês verem que é um bolo verde. E aí eu preciso provar, então. Primeiro eu quero saber se ele tá verde mesmo. Olha aquelas. Primeiro eu quero saber se ele tá verde. Deixa eu pegar ali um pratinho, uma faquinha, pra gente experimentar. Deixa eu pegar uma faquinha aqui, ó. Então tá aí o bolo do Hulk para vocês. Super fácil de fazer, não tem mistério. Gente, cadê minha faquinha de serra? Ai, tem uma aqui, ó. Pronto, toda sua. Toda sua. Deixa eu contar o segredo aqui da calda. É a caldinha de chocolate para dar uma... Assim, principalmente para criança, né? Melhora o visual e fica mais bonito mesmo para criança querer comer, né? Fica molhadinho, né? E um chocolate é sempre um chocolate, né? Valéria, ó o chocolate. Nossa, é verde mesmo, olha. Que delícia. Fala um pouquinho desses benefícios aí do chocolate. Sim. Então, os benefícios do chocolate são basicamente os benefícios do cacau, né? A composição ideal é o chocolate amargo, justamente pelo maior teor de cacau. O cacau, ele é antimicrobiano, ele é anti-inflamatório, ele tem algumas vitaminas aí que são interessantes, né? Tem um pouco de zinco, a gente consegue fazer, assim, um achado bem legal, mas eu destacaria os efeitos antimicrobiano e anti-inflamatório do cacau, com certeza. Vamos combinar antidepressivo também, né? Porque, eu esqueci, é verdade. Nossa, gente, faz um bem. Não tô falando daquele cacau rico em gordura hidrogenada, não. Olha como é que na televisão tá lindo, ó. Deixa eu virar pra cá. Olha lá, bolo verde, amei. O cacau... O chocolate meio amargo, né, acima de 60%, ele tem essa propriedade também bem bacana, né, principalmente para a mulher aí que tem TPM. Aumenta os níveis de serotonina, né, que é o hormônio da felicidade, você me lembrou bem, é verdade. Aí, por exemplo, voltando a falar, gente, pelo amor de Deus, não estou falando para ninguém se empanturrar aqui daquele chocolate ao leite, rico em gordura hidrogenada, não é esse o chocolate que a gente está falando. A gente está falando desse chocolate acima de 60%, né? O ideal é no mínimo 70%. 70%, melhor ainda, porque quanto mais ele tiver amarguinho para mim, melhor, eu gosto mais. Esse tipo de chocolate, a gente pode comer assim... Como? Por dia, por semana? Qual é essa dosagem aí? Depende muito, às vezes, da necessidade da pessoa, né? Do estado em que ela se encontra, por exemplo. Existem pessoas que têm, de fato, um processo
depressivo, um processo microbiano, né, acentuado, e aí a gente coloca como uma espécie de tratamento, né, todos os dias. Às vezes a pessoa tem um vício alimentar muito grande também, acontece isso, e aos poucos ela vai aumentando o percentual de cacau e a gente ainda inclui ele todo dia como uma espécie de tratamento para diminuir vício. Tratamento bom, hein? Seu tratamento vai ser chocolate. Maravilha. Mas, assim, eu costumo dizer que comendo de forma saudável, comendo um chocolate amargo, teoricamente você pode comer ele todos os dias, uma quantidade pequena, 25 gramas, 30 gramas. Um tabletinho, né? Um quadradinho. Um tabletinho pequeno.